Pode falar, Herta. Tem alguma pergunta já? O senhor fala de energia e imagem psíquica ali no vídeo. Assim, ficou uma dúvida. Realmente, quando a gente vê uma situação, cada um ele cria uma imagem diferenciada, mas de acordo com a energia, como o senhor colocou ali no vídeo. Se de repente nós relatamos situações pesadas, tristes, a nossa tendência é criar uma imagem pesada, mais fechada. Mas até que ponto isso é da nossa imaginação e até que ponto isso é real? Como é que funciona isso, a seu ver? Hum, Ai, Então, meu Deus. o que que é real, né? Que é Então, real? o que é real? Nós temos aí, a gente poderia, assim, a nível didático, para a gente poder pensar e explicar aí, dar uma resposta para a sua pergunta. Veja bem, não é a resposta, é uma Uhum. resposta. Nós costumamos, em psicomotricidade, falar de mundo interno, o corpo como mediador e o mundo externo. Então, didaticamente, nós teríamos dois mundos, o mundo externo e o mundo interno. O Jung ainda fala que esses dois mundos, interno e externo, estão contidos no mesmo mundo, que é o unus mundus, numa totalidade. Mas vamos falar lá para responder a sua questão na questão de mundo interno e mundo externo. Então, nós temos uma realidade do mundo externo, que é o mundo concreto, esse mundo que está fora da gente, que é composto por outras pessoas, pelos animais, pela natureza, pela cultura, né? O modo como que nós nos organizamos socialmente, como nós estamos acostumados a fazer as coisas, tudo isso é o mundo externo. Ainda no mundo externo a gente tem o planeta, tem o cosmos, tem o universo, todo esse mundo da terceira dimensão aí externo que envolve até numa amplitude maior o próprio universo é uma realidade externa, né? Já que você falou em termos de realidade. E também nós temos uma realidade interna. E nessa realidade interna, que é muito ampla, nós temos uma porção dela que é é uma realidade psíquica. E dentro dessa realidade psíquica interna, nós poderíamos dizer que temos uma realidade psíquica pessoal e uma realidade psíquica coletiva. Então, assim, o que que é realidade? Nós temos essa realidade externa e a realidade interna. E muitas vezes a gente não está muito ajustado a essas duas realidades. Então, eu posso enxergar uma coisa no mundo externo que, se a gente for ver, perguntar para outras pessoas, cada uma vai ver da mesma situação de forma diferente. Vai Professora, ver. mas isso não pode ser confundido com a imaginação? Mas qual é o problema? A imaginação é uma faculdade psíquica que faz parte do mundo interno. Então é a imaginação, então Não, faz não é parte, então. só a imaginação. Quando eu vejo como que eu monto essa imagem psíquica pessoal, primeiro, ela é baseada nos estímulos sensoriais. Então, eu tenho cinco sentidos, né? Que vem do mundo externo e vai, por exemplo, o olho, e o olho é o órgão físico, mas a visão, que é a função, né? Nós temos uma função corporal e temos uma função psíquica. Então, através do olho, nós vemos imagens, cores, nós vemos uma série de coisas pela visão. Depois tem a audição, tem a gustação, tem o tato, que tem as texturas. Todos esses estímulos sensoriais nós vamos captando, e olha só que interessante, nem todos nós não captamos os mesmíssimos estímulos sensoriais. Por exemplo, tenho que usar óculos. Se eu tirar o óculos, a minha visão vai ser diferente de quando eu estou de óculos. Então, uma pessoa ouve mais que a outra.
Mesmo assim, você olhando um objeto, então, se a gente for ver em pequenos detalhes, talvez aquela cor que eu esteja enxergando não é tão igual à cor que o outro está enxergando. Então, em detalhes, nós já vamos ter diferenças só nos estímulos sensoriais que vêm de fora. Daí, nós vamos elaborar esses estímulos no nosso cérebro. Nós vamos fazer um processo cognitivo no cérebro para elaborar. E daí, isso vai para a psique, que faz parte do indivíduo como um todo, evidentemente, né? É o corpo e a psique. Psique pessoal, em primeiro lugar. Então, nós vamos elaborar uma imagem lá. Então, eu tenho um exemplo que eu dou num vídeo. Aqui eu vou usar essa caneta. Eu estou olhando essa caneta aqui. Então, essa caneta aqui, ela é feita de plástico, ela parece um plástico duro aqui e tal, ela é vermelha, tem uma tampinha aqui, um cinza claro, né? Tem alguma coisa escrita nela aqui. Essa é minha caneta. Agora, ela é formada, ela é constituída desse material que eu acabei de falar. Plástico e tal. Cores. Ela tem um peso, ela tem um cheiro. Isso aqui é minha caneta. Agora, a imagem psíquica dessa caneta, como que ela é feita? A imagem que está na minha psique dela. Porque eu estou olhando aqui, eu tô vendo a caneta, mas eu estou fazendo uma imagem. Estou vendo ela através também da imagem psíquica que eu faço dela. A imagem psíquica, ela é formada do quê? Ela não é feita de plástico, ela não tem essa constituição, mas ela é feita por uma energia psíquica e ela é constituída, se a gente usar somente as 4 funções psíquicas primárias do Jung, ele fala assim, é feita de pensamento. Então, a imagem psíquica que se formou na minha psique, ela é feita de pensamento. Porque o que o pensamento faz? O pensamento dá um nome para isso aqui. Caneta. Ele classifica. Essa é uma caneta de uma lousa branca. Então, eu classifico essa caneta diferente de outras canetas. É tudo o pensamento que faz isso. Eu também tenho uma função sensorial psíquica, que vai dar nome, vai perceber as cores, o formato, vai perceber a textura dessa caneta. Então, na minha imagem psíquica, já tenho o pensamento, já tenho a sensação, daí eu tenho a intuição. A intuição é uma função psíquica primária que me diz o que é essa caneta aqui, para que ela serve, né? Se eu consigo antever coisas através da intuição. A intuição é aquela faculdade psíquica que já me dá a informação pronta sobre um monte de coisa, inclusive sobre essa caneta aqui. O que pode acontecer com ela, tal. Vamos supor que eu vou, sem querer, eu vou derrubar a caneta aqui. A minha intuição já pode falar, olha, ela vai cair. Ela vai cair da sua mão. Daí ela caiu, né? Bom, e depois temos sensação, pensamento, intuição e sentimento. O sentimento, eu dou valor para essa caneta. Essa caneta é bonita. Não, essa caneta é feia. Essa caneta eu gosto, não gosto. Essa caneta é útil ou inútil. Eu dou valores para essa caneta através do sentimento. Então, nós temos aí 4 funções psíquicas que vão fazer a imagem psíquica. E também temos outras coisas que vão contribuir, como, por exemplo, a memória. Então, quando eu vejo essa caneta aqui, eu automaticamente eu vou tendo referências da minha memória, minhas vivências com essa caneta, as canetas que eu conheço parecida com essa. Então, eu falei assim, ah, já sei, essa caneta aí é para usar na lousa branca, porque eu já usei isso, né? Olha, tem uma tampinha assim, isso aqui é para escrever. Nossa, tem um cheiro, abri agora, ó, cheiro forte de, parece álcool, alguma coisa assim. É da tinta, né?
Então, a minha memória vai me falar coisas sobre. Se eu tive experiências traumáticas com essa caneta, eu posso estar lembrando. Então, o meu relacionamento com esse objeto vai ser diferente de uma memória que eu tive agradável com essa caneta. Nossa, quando eu dava aula na faculdade, eu usava essa caneta aqui. Foi uma fase tão gostosa, tão legal. Pau. Pô, a caneta aqui, ó, bacana. Depois, por exemplo, a memória, nós temos outras faculdades psíquicas, a função cognitiva. A função cognitiva vai unir todos esses pontos que eu falei, né, para formar a imagem psíquica. Então, ela vai pegar aqui as sensações, os sentimentos, a intuição, as memórias, vai pegar todas essas funções psíquicas aí e vai fazer parte da imagem psíquica. E daí eu tenho a minha imagem psíquica. E tem, lógico, um monte de outras funções psíquicas que vão estar presentes ali, fazendo parte dessa energia, isso aqui é energia, aglomerado de energia que se forma na minha psique. Então, é muito bacana, porque o nosso computador, ele é muito poderoso. A gente, assim, imagina a gente formar cada imagem psíquica que a gente faz, quanta coisa, avaliações que a gente faz, tudo instantaneamente, lembranças, né? Associações. A associação é uma coisa muito interessante que a gente vai falar bastante sobre isso também, e o Jung traz isso com muita propriedade, a gente associa, né? Como eu falei, ó, lembrei da faculdade. O que acontece? Essa imagem psíquica, ela vai trazendo, ela vai constelando outras energias próximas a ela, conforme essas experiências, conforme um monte de outras situações minhas, pessoais. Mas também ela pode trazer energias coletivas. Então, você colocou a pergunta em termos de realidade, né? Então, nós estamos falando de uma realidade do mundo exterior, uma realidade do mundo interior. Essa realidade do mundo interior seria uma realidade psíquica pessoal e uma realidade psíquica coletiva. Então, que vai ajudar a construir isso aqui. Então, é isso. Em termos de realidade, seria uma explicação, porque essa pergunta é bem filosófica. Se a gente entrar para o campo da filosofia, a gente vai devagar muito. Não é o caso nosso aqui, né? Mas é igual o senhor falou, né? Então, assim, toda essa complexidade, no fundo do fundo, como nós dissemos, né? Cada um tem a sua maneira de enxergar, devido a todos esses estímulos Sim. diferenciados. Aí, agora, uma curiosidade, por exemplo, no caso da deficiência, principalmente a deficiência intelectual, vamos colocar o TEA. Muitas vezes as pessoas têm a impressão de que ele não percebe, mas ele percebe muito mais assim, existe uma sensibilidade muito maior. Então, quer dizer que provavelmente esses estímulos, eles, independente da limitação que a pessoa, a criança tenha, ele tem uma variação totalmente diferente, porque alguns falam, principalmente, né, o TEA, ele enxerga o mundo de uma forma diferente. Isso tem sentido? Não. Não? Sim. Vamos Opa! lá, por que não e por que sim? Você fez uma saladinha aí. Você falou de TEA, depois você falou de Deficiência deficiente intelectual. intelectual, né? O que que é TEA? É um transtorno do espectro autista. E o que que é isso? Transtorno, não é? Um transtorno? Uma síndrome. O que que é um transtorno? Eu não sei muito bem essa diferença. Até hoje eu não entendo o que se fala, né, de uma forma acadêmica. Eles dizem, eu também concordo que não seja uma doença, mas clinicamente, assim, eles falam, não é uma doença, é um transtorno, é uma situação que a pessoa tem de uma forma neurológica. Eu não sei explicar isso clinicamente. Então, Gostaria até que o senhor colocasse isso para a gente sim, entender. lógico. Mas você vê que a gente complica, né?
A gente complica a Sim, nossa vida porque a gente está entrando na área clínica e nós sim. não lidamos com diagnóstico. Na verdade, TEA é um diagnóstico. Então, é um diagnóstico que é usado na área clínica para a abordagem, o tratamento, a terapia clínica. Nós não lidamos com clínica, entendeu? Com diagnóstico clínico. Então, não existe uma pessoa que chama TEA. Até pode existir, né? Mas no nosso caso aqui, de transtornos do espectro autista, X, não existe uma pessoa que você fala, oh, muito prazer, eu sou o professor Lino, já ouvi falar muito de você, Téia. Puxa ou vida, autista, né? Como se fala não bastante. Ah, ele é existe isso, não autista. existe. O Jung fala uma coisa muito bacana. Ele fala assim, olha, ele deu uma palestra para médicos psiquiatras, pares dele, só com os tops lá de psiquiatras que tinha, e ele falou assim, olha, não existe doença, que no caso nosso seria TEA. Existe pessoas doentes. Parece uma sacada extraordinária, né? Mas é tão simples. Não existe doença. A doença não existe andando por aí, existe uma pessoa doente. Então, quando você fala assim, essa pessoa está apresentando uma certa característica, é coisa dela, individual, única. Pode ter uma diferença daqui ou outra, né? Mas, assim, você não vai achar uma pessoa que, só porque a gente classificou ela com uma determinada diagnóstico clínico e que a outra é igual a ela. Então nós vamos olhar para a pessoa que apresenta a conduta atípica de autismo. Eu prefiro falar assim porque é um termo mais usado na Conduta educação. típica. Sim. O que é conduta atípica de autismo? É uma pessoa que se comporta eventualmente como aqueles comportamentos típicos que uma pessoa autista teria, tal. Porque se você for pegar e olhar cada pessoa que a gente considera como autista, todas elas vão ser diferentes uma das outras. Agora, se a gente partir desse pressuposto, a gente vai ter uma imagem psíquica do autista. E daí chega alguém para você, professora Herta, eu tenho um filho aqui autista. Daí você vai, monta aquela imagem, porque ela deu estímulo externo para você, autista. Essa foi o gatilho. Daí você já tem uma imagem psíquica do que seria um autista. Daí você monta essa imagem. Daí você olha assim para a pessoa e pega aquela imagem e joga nela. E ela não vai bater, porque aquela pessoa é um indivíduo. Como que nós fazemos o nosso método? Olha, nós tratamos de indivíduos. Então, eu quero conhecer esse indivíduo o melhor possível, o mais profundamente possível, para melhor poder ajudá-lo no seu desenvolvimento. Não me interessa o diagnóstico dele. É lógico, se alguma informação que for trazida de outras áreas, área médica, etc. e tal, que for me ajudar a entender melhor meu aluno, para poder melhor ajudá-lo, beleza. Mas se for para eu criar preconceito, estereótipo, rótulos e atrapalhar minha abordagem, é melhor nem saber. Então, é isso que eu falo no vídeo lá. A gente já tem algumas imagens prontas, imagens psíquicas que a gente foi fazendo. A gente foi na faculdade, estudou, a gente atendeu, sempre falou essa linguagem, então a gente foi criando uma imagem aqui. De repente vem uma pessoa lá e falam que ela é autista, você vai olhar para ela, você vai querer, automaticamente você vai querer encaixar nessa imagem psíquica que você tem, e ela não é essa imagem, como ela não é o rótulo. Então, eu preciso pegar e tirar isso da minha cabeça e falar assim, quem será que habita esse corpo aí? Quem que é a pessoa que está aí dentro? Daí eu vou querer começar a entender que o indivíduo, né? Então, aí eu vou começar a fazer uma imagem psíquica daquele indivíduo, tomando todo o cuidado
sabendo que a imagem que eu estou fazendo também não é ele. Mas eu vou criar essa imagem naturalmente, né? Eu conheço a professora Herta, a Ana, o Paulo, né? A Cláudia eu não estou vendo aqui, mas eu começo, por exemplo, a Cláudia eu não estou vendo, agora Aí, eu ó, estou vendo. conseguiu, ó, Agora a minha conseguiu. imagem psíquica mudou, né? Eu estava vendo um quadro preto escrito Cláudia, né? Agora Boa eu tô... noite. Boa noite, querida. Seja muito bem-vinda. Desculpa. Imagina, Desculpa, não, atrapalhei aqui com a ferramenta. Primeira vez não. usando o Zoom. Nós aproveitamos para ilustrar, né, o que a gente estava falando. Então, a gente precisa saber que esse processo funciona assim, quer dizer, precisa não. Eu acho importante que nós saibamos para a gente não julgar a pessoa. É uma ferramenta que a gente usa e é legal que seja assim. Então, a gente olhar cada indivíduo, a gente olhar como um indivíduo único, né? Você veja, eu gravei um vídeo hoje de autoestima. Então, eu estava conversando com uma senhora, eu fiz uma um bate-papo assim, informal, fiz uma pergunta para ela, e ela me deu uma resposta que para mim foi surpreendente, uma pessoa muito simples, mas ela falou umas coisas assim, na simplicidade, que eu falei, nossa, para ter essa visão aí que ela tem, não é qualquer um, não. Talvez a própria humildade dela facilitou que ela tivesse aquela visão refinada, apurada. Porque quando a pessoa, eu falo até no vídeo lá, né? Quando a pessoa tem uma autoestima, fala assim, eu percebo que eu sou inteligente. Mas quando ela soma essa inteligência e uma certa arrogância, por isso eu sou melhor que os outros, tá vendo esse monte de gente burra aqui? Eu não, né? Eu sou o cara. Isso a psicologia analítica chama de ego inflado. Quando a pessoa está com o ego inflado, ela prejudica o próprio desenvolvimento da inteligência dela. Porque ela pode estar com o maior ensinamento na frente dela e ela não percebe porque ela também cria mecanismos. Não, eu só aprendo assim, fazendo curso MBA. Aí eu aprendo. No dia a dia, na rua, eu não aprendo nada, eu só ensino. Então, essa senhora, na humildade dela, ela me deu uma resposta que eu falei, nossa, mas você é muito inteligente, né? Assim, papo de vizinho. Eu passei no Cotor, né? Ela falou, não, não sou, não. Eu achei estranho, porque logo ela negou. Então, ela tem uma autoestima? Tem não. Ela apresentou indícios que ela tem uma autoestima, ela se julga não inteligente ou não tão inteligente assim. Então, daí a gente também tem uma autoimagem, uma imagem psíquica. Isso que é mais comum no nosso trabalho é isso. Aluno nosso falar que não consegue. Ah, não consigo, não consigo. Então, você vê que ele está dando indícios que ele tem uma autoestima baixa, que ele se avalia como que não consegue. Vamos tentar, vamos ver. Então, com as técnicas que nós usamos, nós vamos fazendo, propondo atividades que esteja dentro da zona de desafio dele, que é a zona de desenvolvimento proximal do Vygotsky, que a gente usa muito isso. Então, a gente vai lá, propõe atividade ali dentro da zona de desenvolvimento do Vygotsky. Daí ele vai e consegue. Daí ele vai, a gente dá uma coisa mais difícil depois, ele vai e consegue de novo, porque a gente vai dosando na medida certa. E daí ele vai percebendo, ele mesmo vai tirando a conclusão que ele consegue. Então, ele extrapola esse pensamento para o seguinte: se eu achava que não conseguia aquilo, e eu vi que eu fiz. Aquela outra coisa que era mais difícil, eu também achava que não conseguia e eu consegui. Sabe aquela coisa que eu não consigo aprender na escola? Pô, eu acho que eu consigo também, eu vou tentar. Daí ele vai lá e consegue. Daí ele consegue melhorar na escola. Fazendo o quê? Atividade psicomotora, brincando, é, jogando bola na piscina. Daí as pessoas falam, mas
Como assim, professor? O que vocês estão fazendo? O que vocês fizeram com aquele fulano? Ninguém conseguia avanço nenhum, e ele avançando. É, nós gostamos de brincar, então a gente gosta de sorrir, gosta de se divertir, e é um barato lá, a nossa terapia é um barato, né? E tem que ser assim. E daí a pessoa se desenvolve. A autoimagem psíquica dela começa, diria até uma coisa, viu, Herta? Começa a ficar mais próximo do que realmente é. Porque aquela baixa autoestima não é a verdadeira imagem da pessoa. Ela começa a se reconhecer, ela começa a olhar para dentro. Hoje em dia usa-se um termo assim muito interessante, que chama assim despertar. Eu começo a despertar. Quem é a Herta? Você sabe me dizer quem é a Herta? Quem que é a Ana? Quem que é a Cláudia? Quem que é o Paulo? Será que a gente sabe dizer? Eu estou me descobrindo todo dia. Então, aí a gente vai reelaborando essa imagem psíquica que deixa de ter um monte de coisa em volta, grudada, que não serve para nada e só ofusca quem realmente nós somos. Agora, nós precisamos ter, para caminhar nessa trilha, nós precisamos também ter humildade, né? Porque se a gente descobrir alguma virtude em nós e se orgulhar por causa disso, daí a gente bloqueia todo o processo. É interessante isso, né? Acho que é até uma forma de defesa. Pois não, Ana? É, é muito difícil, para mim, eu acho, né? Eu ainda não encontrei um caminho para combater essa baixa autoestima. Eu acho muito difícil. Eu sou uma pessoa que eu me acho assim a mais feia de todas, a incapaz, e eu vou batendo a cabeça, vou capengando, mas eu tento e vou lutando. Mas a minha autoestima é baixíssima. E eu Ô, não professor, é o exemplo do que você encontro. estava falando. Ela fala, igual ela está, né, colocando assim. A gente que vê de fora, ela é um pique total, ela resolve todos os problemas, ela passa, ela é Eu o estou até estranhando cara, essa ela fala é o dela aí, mas cara. tudo bem, né? Mas eu sou, e eu não consigo achar esse caminho para falar, não, não sou isso, eu posso ser melhor. Não, querer melhorar, Ana, todos nós queremos. Você vê que esse é um dos princípios do método Montessori, né? Porque a criança, ela gosta de buscar a perfeição. Só que daí a gente dá oportunidade para que a criança faça isso. Porque a gente não quer ensinar coisas para ela, a gente deixa ela se desenvolver sozinha. Então, você pegar um copo assim e entornar o líquido, parece uma atividade boba, mas a criança quer fazer com caprichado, sem cair gota para fora, sabe? Então, ela fica lá concentrada, ela entra naquele estado que nós falamos lá, né, de êxtase, de contato com o seu interior, daí ela vai fazendo na perfeição lá, e isso dá muito prazer, é curativo, isso é fantástico. Então, e ela vai se observando. A Herta caiu, voltou. Não, tá certo. Ah, então, ela vai se observando. Então, uma dica é você observar, começar a olhar para as coisas que você faz bem. É, você também pode. Tem uma coisa que eu já fiz várias vezes e eu achei interessante. É assim, perguntar para as pessoas que você conhece, para ela ser sincera com você, falar, se eu estou fazendo um estudo aqui, e eu queria que você falasse três coisas que você acha que eu sou legal, que sou bem, mando bem, e três coisas que eu preciso melhorar. Daí você faz. Agora, você tomar cuidado, como que você vai lidar com isso? A pessoa, o que ela falar, tudo bem. É a percepção dela. É a percepção dela. Daí você vai vendo, mas isso aí é a percepção dela, mas ela não sei, não me acha assim, vou pensar. Isso aí, eu acho que tá tudo bem, tá. Mas não é, vai pegar as coisas que precisa melhorar e pôr um peso na cabeça, né? É, Então, então é uma coisa assim que
Se você quiser fazer esse teste e depois a gente bater um papo, a gente conversa sobre isso. Fala. Farei. Ah, Ô, professor, seria, por exemplo, a psicomotricidade, ela, assim, ela não é, ela foi reconhecida de uma certa forma há pouco tempo, não é? Aqui, pelo menos aqui no Brasil. E assim, por exemplo, seria natural, ela é algo assim tão, o senhor vai me dizer se eu estou fora ou dentro da questão. Eu, pelo menos, eu assim, eu sempre trabalhei e nunca imaginei que eu estava fazendo isso, como eu contei para o senhor quando começou. Mas é algo tão interessante que, assim, não é só, como o senhor falou, nós nos tornamos terapeutas, né? É um trabalho terapêutico, mas é algo de dupla, de ida e volta, né? Você está fazendo ali pelo aluno, mas dá a impressão que é o aluno que está fazendo por você. Existe, né, um reencontro, mas justamente por esse eixo que o senhor fala, que eu não acredito que isso venha das faculdades, porque ou da maneira que o senhor coloca, nós temos que abrir os sentidos. Uma coisa é eu ver, estava falando isso ontem. O que o senhor coloca é enxergar. Né? A gente até usou um exemplo ontem que eu falei: uma coisa é o senhor chegar para mim e falar, descasque a laranja, e eu vou lá e descasco. Outra coisa é eu descascar a laranja, procurar de onde veio a semente, como ela surgiu, qual é o adubo dela, como ela faz, o que ela faz bem, o que ela não faz mal. Eu vejo essas suas colocações nesse segundo exemplo. São todos os sentidos de forma diferente, mas existe um eixo, sabe? Uma situação terapêutica que vai e vem. Mas é uma visão que deveria ser de todo profissional, não é? Mas isso acredito que não aconteça. Por quê? Por que se torna uma situação tão mecânica? Por quê? Ô, Ana, lá vem ela com o porquê de novo do sistema. Por que o sistema? Não, eu já deixo o sistema para Por que lá. o sistema? Não, Huerta, a gente está fazendo assim, vamos dizer, eu Mas é particularmente, eu me muito vejo bom. assim, fazendo uma releitura da psicomotricidade. Certo. E tem uma coisa muito bacana que chama o espírito do tempo. O que é esse espírito do tempo? É que chega um estágio de maturidade tal de alguma coisa, que essa coisa começa a pipocar em vários lugares do planeta. Então, um cara inventa um negócio lá na Europa, o outro inventa a mesma coisa aqui no Brasil, o outro inventa a mesma coisa no Japão, tudo ao mesmo tempo, né? Daí ficam todo mundo brigando para ver quem foi o inventor que inventou primeiro. Mas o que acontece é o espírito do tempo. Então, por exemplo, nós estamos fazendo uma releitura da psicomotricidade. Eu comecei faz tempo. Por isso que a gente conversou, né? A gente sai na frente, ela leva muito chumbo, mas muitos outros também estão fazendo uma releitura da psicomotricidade. Eu vejo alguns métodos aí bem interessantes que estão surgindo, diferentes do nosso, mas muito interessante também, com esse viés terapêutico. Agora, a Cláudia, por exemplo, que é psicóloga, a Cláudia já está mais acostumada com esse viés terapêutico. Eu aprendi muito porque tinha muito psicólogo na nossa turma, na nossa equipe lá, quando a gente trabalhava numa equipe multidisciplinar, e eu fui orientado, né, pela minha intuição, a estudar o Jung. Então, assim, foi uma coisa que eu fui por esse caminho, né? É um caminho que se apresentou para mim e eu fui andando nele. Então, assim, a gente vai fazendo uma releitura e para nós professores, nós temos uma visão muito consolidada sobre professor ensinador. Por isso que eu falo que nós somos professores terapeutas. Então, a psicomotricidade em como especialização para o profissional de educação física, por exemplo, ela foi formalizada como especialidade. Então, eu sou profissional de educação física com especialidade em psicomotricidade, que é a terapia através do movimento. Então, assim, é uma releitura. E nós estamos andando na frente. Então, não precisa ficar olhando para trás, sabe, perguntar por quê, que nossa parte é essa mesmo. Nossa parte é ir na frente.